Opa pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você, profissionais que precisam de utilizar o geoprocessamento, a como ganhar dinheiro com isso, a não só utilizar no seu dia a dia, mas até quem sabe a viver do geoprocessamento. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre como os produtos topográficos podem auxiliar você na sua jornada a viver de gel. Então, já estou aqui direto com o nosso quadro aberto, que é onde a gente discorre sobre os temas aqui. Quem me acompanha no canal já está acostumado, é aqui que a gente escreve, debate sobre tudo que nós conversamos aqui. E o tema do nosso vídeo de hoje é como os produtos topográficos podem te ajudar na jornada viver de gel. Como podem, pessoal? Eu vou fazer uma introdução aqui, depois nós vamos para a prática, viu? Eu vou mostrar para vocês na prática quais são esses produtos e como a gente elabora eles lá dentro do ArcGIS. Quando eu penso em produtos topográficos, pessoal, são todos aqueles produtos que envolvem a delimitação, ou melhor, não sei se delimitação é o termo mais adequado, que envolve a elaboração de um modelo digital de elevação. Ou melhor dizendo, onde existe a necessidade de identificar o relevo daquela região. Por que eu falei um pouco antes sobre o modelo digital de elevação? Porque ele é o produto que traz o quê? O relevo daquela região, mas não é o único, não é a única maneira de representar. Por isso que eu não quero falar somente sobre o modelo digital de elevação aqui nessa introdução. Então, quando a gente pensa em produtos topográficos, pessoal, é tudo aquilo que envolve a topografia de alguma região, ou seja, que envolve como está a dinâmica do relevo dela. E isso não quer dizer somente um modelo digital de elevação, como eu já citei, ou, por exemplo, as curvas de nível. Isso envolve outros produtos também. Então, por isso que eu falo de produtos topográficos. São mapas, são produtos mesmo que são derivados de alguma informação topográfica, onde a informação topográfica tem ali a relevância dentro desse estudo. Por que eles são importantes dentro da jornada a viver de gel? Ou seja, por que ele é importante para você ganhar dinheiro com geoprocessamento? Porque eles são aplicados em diversas áreas do conhecimento e segmentos do mercado de trabalho. Hoje, os produtos topográficos eles estão inseridos em diversas áreas. Eu posso citar algumas: meio ambiente, na própria área topografia, na engenharia civil, no agronegócio. Eu posso citar aqui mais algumas outras, dentro da geologia, por exemplo. Tudo isso a gente precisa, e dentro desses nichos tem outros subnichos específicos aonde tem ali a demanda de alguns produtos topográficos. Então, pensando que eles são aplicados em diversas áreas, vou colocar aqui agronegócio, meio ambiente, engenharia civil, dentro da geologia, e eu poderia subnichar algumas aqui dentro, por exemplo, dos... Vamos pensar aqui que são dentro da hidrologia, que envolve aqui a parte de meio ambiente. Então, eu poderia aqui, se a gente gastasse um tempinho, ir destrinchando e derivando mais alguns segmentos onde os produtos topográficos são importantes, sem citar a própria topografia em si, que é o produto base, ou seja, a elaboração do relevo, que é o modelo digital de elevação, as curvas de nível. Só que não é a única coisa. Outra coisa aqui, o porquê como eles podem te ajudar. Vou colocar mais um aqui. Porque a partir da base topográfica é possível derivar vários outros produtos.
Então, a partir dessa base, vamos dizer, crua da topografia, ou seja, única e exclusivamente a delimitação da topografia dessa região, a partir de uma curva de nível, a partir de um modelo digital de elevação, a partir de pontos cotados, a partir desses elementos eu derivo vários outros produtos, ou seja, eu consigo gerar outros produtos e com isso ter um leque maior de serviços a ser prestado dentro aí de vários segmentos, como eu já citei aqui em cima. Quais são esses produtos que são derivados desses elementos? Eu tenho aqui a declividade, eu tenho aqui os mapas de fluxo, eu tenho aqui as delimitações de bacias, eu tenho aqui o mapa hipossométrico, que é usando, claro, o modelo digital de elevação, mas é um produto derivado dele. Então eu posso aqui elencar até mais alguns, mas eu vou ficar nesses 4 que são importantes para vários segmentos e pode auxiliar aí muito dentro do dia a dia de você que está trabalhando com geoprocessamento. Eu poderia colocar aqui talvez a delimitação de terraços, que é muito utilizado aí dentro de algumas propriedades rurais, dentro da delimitação de barragens, alguns terraços, tudo isso que envolve essa parte topográfica. Então, a gente tem aqui alguns produtos que são derivados. Quando a gente tem uma variação grande de produtos derivados a partir de uma base de dados, que é a base de relevo, com isso, como eu disse, eu aumento o meu leque de atuação. Eu não fico preso a somente uma demanda de serviço. Então, eu tenho aqui várias opções de trabalhar. Isso vai me ajudar na jornada Viver de Geo. Isso vai me ajudar a construir a minha carreira dentro desse segmento. Então, entendendo esses princípios, eu acho que agora a gente pode ir um pouco lá para a prática e eu vou mostrar para vocês como é simples da gente poder fazer, gerar esses produtos e entregar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Para a gente não ficar só aqui nessa teoria, eu gosto muito de mostrar na prática tudo aquilo que eu falo na teoria. Vamos lá? Estou com o meu ArcGIS aberto. Nós vamos agora baixar primeiro a nossa primeira fonte de dados inicial, que é um modelo digital de elevação. Hoje estão disponíveis para nós profissionais um modelo digital de elevação gratuito. Eu já tive a oportunidade de falar isso em outros vídeos aqui do canal, que é a base de relevo do Topodata. Essa é uma base que é derivada do SRTM, que tem 90 metros de resolução, e ela tem 30 metros, ela é bem melhor a sua resolução e você consegue aplicar em vários produtos, desde que de fato a escala esteja adequada. Você precisa sempre se atentar para a escala de trabalho, sabendo que essa é uma base que possui um pixel de 30 metros de 30 por 30, abraçando uma área de até 900 metros. Sendo assim, se você for trabalhar em uma área muito pequena, eventualmente essa fonte de dados que é o SRTM não vai resolver o seu problema. Mas a gente vai partir desse princípio do SRTM, que é a nossa base gratuita. Desculpa, o Topodata, que é a nossa base gratuita, a gente vai trabalhar um pouco dentro dela. Vamos entrar aqui, ó, Topodata, eu vou fazer o download, ela é bem rápido e não demora muito. A gente vai fazer o download de uma cena aleatória. Como que a gente faz? Entrando no site do Topodata, eu digitei aqui, eu fiz meio rápido, eu vou voltar. Eu digito o Topodata no Google, entro no primeiro link. Ela é uma base disponibilizada pelo próprio INPE. Depois disso, você vem aqui em Acesso e clica nessa opção aqui, ó. Ele vai abrir um mapa índice do Brasil para você fazer o download dessas cenas. Eu vou pegar uma cena aqui, uma cena qualquer, aleatória, aqui do estado de Goiás mesmo, pode ser essa. Dentro dela você já tem alguns produtos prontos, a altitude, você tem declividade, você tem o relevo sombreado. Eu nem citei o relevo sombreado lá, olha, eu nem lembrei desse detalhe. Então, aqui você já poderia baixar alguns produtos prontos, mas eu vou baixar o altitude, que é o quê? O relevo base, para a gente poder trabalhar e utilizar dentro da nossa aula de hoje, desse vídeo de hoje, que é o nosso arquivo-chave. Vamos pegar aqui.
Ele está baixando aqui, já está prestes a concluir, já concluiu. Eu vou copiar essa base aqui, vou criar uma pasta na área de trabalho, vou colocar o nome dela de topografia, só para a gente poder organizar nossos arquivos. Vou colar e descompactar essa base. Para a gente poder começar a pensar em produtos topográficos, pessoal, vocês precisam saber que existe 3 fontes de dados básicas da topografia, que é o quê? O modelo digital de elevação é uma que eu peguei. Nós temos as curvas de nível, que normalmente ela vem em um arquivo vetorial, pode ser em formato shape, pode ser em formato CAD, que é os mais tradicionais. E nós temos também os pontos cotados. Todos esses 3 produtos base, que são, vamos dizer, primários, a partir deles eu consigo gerar qualquer outro produto que eu quero. Porém, o modelo digital de elevação ele é o mais completo, porque eu só consigo extrair, por exemplo, uma base de declividade se eu tenho um modelo digital de elevação. Tem lá, a gente tem algumas variações. Tem o modelo digital de elevação, o modelo digital de superfície. Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo da diferença de cada um deles. Eu acho que esse tema merece um vídeo só para isso, para a gente falar sobre as diferenças, onde aplicar e como funcionam os modelos digitais de elevação, que tem essas variações. Mas eu vou partir do princípio que é o de elevação, que é a nível do solo, como delimitado esse relevo. Então, o modelo digital de elevação, ou MDT, modelo digital de terreno, é muito comum também esse termo, ele é mais completo que as curvas e os pontos cotados. Por quê? A partir dele eu consigo derivar todos os outros produtos que eu preciso. Porém, as curvas de nível eu não consigo derivar algumas coisas. Eu vou precisar, a partir das curvas, interpolar e gerar o meu modelo digital de elevação. Entendeu? Então, eu preciso, assim, transformar os meus arquivos a partir da fonte do dado que eu tenho. Só que o modelo digital de elevação ele é mais completo e ele já tem ali a prerrogativa de atender todas as outras demandas dos produtos cartográficos. Dos produtos topográficos. Vamos lá, já descompactei ele, vou adicionar aqui dentro do meu ArcMap. Vou pegar aqui, ó, dentro da minha área de trabalho, cadê a pasta topografia? Está aqui embaixo. Vou simplesmente arrastar e soltar aqui dentro. Vou minimizar aqui agora. Beleza, está aqui o meu modelo digital de elevação. Normalmente ele vem nesse formato. Nós não vamos fazer nenhum pré-processamento aqui. Tem alguns profissionais que gostam de fazer alguns ajustes de pixel aqui dentro desse modelo para poder gerar os próximos e nada de certo ou errado com isso. Algumas aplicações, alguns produtos, você, claro, vai precisar fazer um refinamento dessa base do Topodata. Mas para a gente poder ser mais dinâmico, nesse vídeo eu acho que não tem necessidade para esses produtos que a gente vai gerar. Em alguns casos você precisa sim refinar melhor essa base, fazer algum ajuste que tem, por exemplo, limpar alguns pixels que podem estar ali corrompidos usando a ferramenta do fio e algumas outras demandas. Só citei um exemplo aqui para vocês terem uma percepção de como funcionaria. Então eu tenho aqui o meu modelo digital de elevação, meu MDE, e eu quero gerar alguns produtos derivados, igual a gente já viu aqui, ó. Declividade, mapa de fluxo, delimitação de bacias, mapa hipossométrico e por aí vai. Como que eu faço? Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês os principais produtos e também eu posso gerar dele, a partir dele, as curvas de nível, que é um dado primário muitas das vezes, e eu tenho aqui também condição de gerar mais algumas outras coisas. Dentro do ArcMap, do ArcGIS, nós temos uma ferramenta específica, um grupo de ferramentas específicos somente com essas funções que nós podemos fazer análises espaciais a partir de dados topográficos. Onde que ela está, Gustavo? Abrindo o Arc2Box, a gente vem em Special Analyst, tem um grupo de ferramentas que se chama Surface. Essa é uma ferramenta específica onde eu vou executar vários dos produtos que eu preciso e que são mais utilizados no dia a dia a partir de dados topográficos. A gente tem aqui, ó, o Contour, que é o que? As curvas de nível. Eu gero curvas de nível a partir do meu MDE através dessa ferramenta. Eu tenho aqui corte e aterro, onde eu vou delimitar ali
as regiões de corte e aterro a partir de uma informação pré-definida. Eu tenho aqui o hillside, que é o relevo sombreado. Eu tenho aqui o slope, que é a declividade. Tem alguns outros elementos aqui, alguns outros produtos, mas nós vamos falar hoje somente dessas duas bases de dados, que é essas três, as curvas de nível, o relevo sombreado e a declividade. Essas outras aqui, ó, delimitação de bacias e delimitação de terraços, o MDE é um dos elementos que a gente utiliza para poder gerar essa informação. E a delimitação de bacia, consequentemente, a gente faz a extração da hidrografia também, ou da suposta hidrografia. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Eu quero gerar para vocês os arquivos principais, o arquivo base mesmo, que a gente precisa para um produto topográfico, que é as curvas de nível, o relevo sombreado e a declividade. Curvas de nível, pessoal. Como que funciona a geração de curvas de nível? A ferramenta, abrindo a ferramenta, a gente precisa definir alguns parâmetros. Olha, obrigatoriamente eu preciso de ter um raster para interpolar essas curvas de nível. Ou seja, se eu tenho um dado de entrada de ponto cotado, por exemplo, que também é uma fonte primária de dados topográficos, eu preciso, a partir dos pontos cotados, interpolar e gerar um raster como esse daqui, ó. E depois gerar as curvas de nível. Por isso que eu disse que o raster, o modelo digital de elevação ele é o produto primário cartográfico mais completo para você gerar os outros elementos, inclusive gerar os dados primários também, que é aqui as curvas de nível. Então eu vou selecionar o meu arquivo raster. Dá uma travadinha, beleza? Aqui embaixo eu vou delimitar aqui, desculpa, eu vou escolher qual que é o diretório de saída. Tudo que tem output é o diretório de saída. Eu vou manter ele no meu GDB padrão do ArcGIS, só para a gente ser mais dinâmico, eu vou chamar ele aqui de curvas. Embaixo aqui, você vai colocar qual que é a equidistância das suas curvas, ou seja, qual que é o espaçamento entre elas, pensando na topografia, nas cotas, na variação entre elas, no espaçamento entre elas. Não é um espaçamento vertical. Desculpa, não é um espaçamento horizontal, é um espaçamento vertical, de altitude. Então, você precisa definir a equidistância delas, de quanto em quantos metros você quer gerar as suas curvas de nível. Então, qual que é a equidistância certa, Gustavo? Não tem equidistância certa. A equidistância certa varia da escala do mapa que você vai gerar. Ela está diretamente relacionada ao mapa, se você for pensar ali numa estrutura de um mapa topográfico padrão, seguindo as regras cartográficas básicas. Então você precisa elaborar, caso você não tenha exatamente que seguir as regras básicas, pensando na escala de mapeamento, você pode interpolar conforme você quiser, a partir da necessidade do seu produto. Beleza? Então, eu vou escolher aqui, como eu estou tratando de um MDE muito grande, eu vou pensar aqui em curvas a cada 50 metros, só para que ele não fique muito pesado, porque se eu colocar 1 metro aqui, as curvas vão ficar muito densas. Então, vai complicar a nossa visualização. Como a ideia aqui é só mostrar a função da ferramenta, como a gente executa ela, então, sendo assim, eu vou usar 50 metros. Aqui embaixo, ó, a gente tem essa opção de Base Contour. O que é isso? Isso daqui é uma maneira de você interpolar as suas curvas a partir de uma cota de referência. Ou seja, ele vai interpolar as suas curvas a partir dessa cota. Então, se eu tenho aqui, eu quero curva somente a partir da cota número 100. Então, eu vou digitar o 100 aqui e ele vai interpolar somente as curvas a partir dessa cota. Então, isso daqui pode ser útil em alguns momentos da sua base. Aqui, ó, você não precisa colocar nenhum fator Z, não precisa preocupar com isso, a gente vai manter como está aqui dentro da ferramenta. Vou dar um OK e vamos ver essa ferramenta gerando essas curvas de nível. Olha, ela pode demorar alguns minutos porque o nosso modelo digital de elevação ele é muito grande, mas eu acredito que vai ser rápido. Vamos lá. Quando concluir, ele já vai fechar a janela aqui. E com isso, a gente já consegue gerar o nosso primeiro produto, que é as curvas de nível. Pronto, gerou as minhas curvas de nível. O que é uma curva de nível, né, pessoal? Para explicar aqui o conceito de curva de nível.
Curva de nível é uma linha traçada onde ela está posicionada na mesma cota exatamente, onde ela corta pontos de mesma cota. Ou seja, se eu caminhar exatamente onde está essa curva de nível, eu vou estar caminhando exatamente na mesma altitude, caminhando pelo ponto com mesma altitude. Então, quando eu abro aqui a tabela de atributos das minhas curvas, mesmo com 50 elas ficam um pouco pesadas, vocês perceberam? Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, esse valor contour. Esse contour é o valor da cota, é o valor dessa curva de nível. Então, essa aqui é a cota 400, é a altitude 400. Se eu selecionar essa daqui, por exemplo, ó, usando o Identify, essa daqui, ó, é a cota 550. Vamos ver essa? Essa daqui é a cota 600, ou seja, aqui está mais alto do que aqui. As curvas de nível servem para ter uma visualização mais adequada e objetiva da dinâmica do relevo, para onde que ele está subindo, onde está descendo. Olha, provavelmente eu arrisco dizer, sem olhar as outras cotas, que isso daqui é uma parte de um morro, ou seja, aqui está muito alto e aqui está descendo as curvas. Vamos conferir? Só de olhar. Clicando, olha, essa aqui é a cota 700, então eu acertei, aqui é uma cota alta. Não necessariamente é um morro, mas é uma área que está alta e ela está diminuindo a sua altitude em volta dessa região. Provavelmente é um morrinho que tem ali dentro dessa área. Então, olha, esse daqui provavelmente também é um morro. Ó, se você pegar essa cota aqui, é a cota 800. Em volta dela, com um espaço muito pequeno entre as curvas, a gente tem a cota 750. Quando a gente tem um espaço muito curto entre as curvas, espaço geográfico mesmo, como está mostrando aqui, a gente entende que é um relevo mais acidentado, tem um nível de declividade maior. Quando eu tenho um espaçamento maior entre uma curva e outra, quer dizer que é relativamente mais plano, ou seja, porque teve uma diferença menor, uma relação menor de diferença entre o que andou na vertical com a horizontal. Beleza, pessoal? Então, eu acho que a curva de nível ficou bem mostrada, ela é talvez o elemento mais simples da gente gerar a partir do modelo digital de elevação, e ela descreve muito bem o relevo de uma região. Olha aqui, você consegue ver bem claramente como que é a dinâmica do relevo a partir das curvas de nível. Uma outra ferramenta importante aqui é o relevo sombreado. É uma maneira de você ter um destaque maior e ter uma visualização a partir da imagem mais adequada e mais completa desse relevo. Vamos ver como que ele funciona? Vou colocar aqui a informação da imagem. Aqui você vai colocar o azimuth lá, que tem relação com o ângulo de luz, o ângulo de visada da luz. Você pode alterar aqui, ó, como a própria ferramenta diz, de 0 a 360. Eu prefiro definir aqui, manter o padrão, que está definido já na ferramenta. E aqui embaixo você pode aqui definir ó, um ângulo de altitude de visada específico. Eu vou manter o de 45 graus, porque traz uma visão bem interessante. Esse ângulo, esse azimuth aqui de visualização da luz que incide, você pode configurar ele conforme a sua necessidade. Tem algumas pessoas que escrevem dentro da literatura que podem te ajudar a definir qual é o melhor ângulo azimutal, mas o ArcGIS já traz esse padrão que facilita aqui a visualização, ele é meio que padrão para a gente poder construir o nosso relevo sombreado. Em outro vídeo eu posso trazer mais aprofundado a questão do relevo sombreado. Aqui eu só quero mostrar como a gente roda essas ferramentas. Vou mandar rodar já de imediato. As outras ferramentas de baixo a gente não precisa configurar. Pode manter como está. Ele já traz a melhor configuração para o ArcGIS. Vou dar um OK. E vamos visualizar o nosso relevo sombreado. Beleza? Vamos ver como que ele ficou aqui a representação dele. Olha aqui, ó. Ele acabou trazendo um destaque para algumas áreas específicas. Olha, você consegue ver ela bem destacada como funciona o relevo e acabou ocultando outras. Isso é normal. Isso, como a minha cena é muito grande, eu acabo tendo aqui uma variação muito grande do relevo e você precisa fazer uma configuração mais específica. Como eu tenho uma variação muito grande, o relevo sombreado aqui acabou, aqueles parâmetros padrão que a gente definiu, não foi o mais adequado para a gente utilizar aqui no relevo. Mas
já dá para você ver como funciona essa dinâmica aqui. Vamos fazer um novo relevo só mudando algumas das configurações. Vou inserir aqui o meu arquivo. Eu vou mudar o ângulo azimutal aqui para 200 e vou colocar o ângulo de visada aqui de 35 graus. E vamos mandar rodar e ver como vai funcionar. Concluindo. Olha, esse daqui já mostrou, já modelou um pouco melhor, perceberam? Aquele outro, ele estava com um ângulo de visada não muito adequado para essa cena. Como eu disse, tem uma variação muito grande. Então você diminui o ângulo de visada e também diminui o ângulo azimutal da incidência de luz, da possível incidência de luz, o que ajuda a gente a ter uma visualização um pouco mais completa do elemento. Então isso tudo você vai aprendendo à medida que você vai desenvolvendo dentro desses produtos topográficos. Mas olha aqui, o que é o relevo sombreado? Olha como a gente consegue, a partir dele, ver quase que em 3D, não é? Essa dinâmica da topografia dessa região. Olha, eu consigo ver as áreas que são um morro, provavelmente essas aqui são as áreas altas, ó. Se eu jogar as minhas curvas de nível aqui, eu consigo ver como está essas regiões. Deixa eu colocar essas curvas de amarelo, que eu acho que ela vai ter uma visualização melhor. Aqui eu já consigo ver um pouco da dinâmica desse relevo. Olha, a partir das curvas de nível, elas já me mostram, olha aqui, ó. Essa região que é relativamente plana, você tem um intervalo grande entre as curvas. Então, o relevo sombreado, pessoal, a gente gera a partir dessas informações. Então, basta você brincar às vezes com aqueles dados ou dar uma pesquisada qual que é o melhor ângulo de visualização. Isso daqui é meio que ele gera um relevo, o nome já fala, relevo sombreado. Você estima que a luz está incidindo por um ângulo, um ângulo, e você tem uma visada específica desse elemento a partir desse ângulo. Então, é isso que a gente configura aqui dentro, olha. A gente tem aqui o ângulo do azimuth, olha. E a gente tem a altitude aqui, o ângulo que a gente consegue visualizar, o ângulo meio que o ângulo horizontal, como a própria ferramenta está dizendo, que a gente consegue visualizar esse elemento. Então, o relevo sombreado nós geramos dessa maneira. Então, a intenção aqui, como eu disse, é só mostrar a função e as ferramentas sendo executadas, os produtos sendo executados. A gente pode aqui pegar esse relevo, por exemplo, dar uma cor para ele, ó. Colocar uma paleta de cores como essa. Essa aqui acho que ficou meio agressiva, né, gente? A gente pode colocar uma outra que seja menos pesada, ó, essa daqui. E assim a gente tem uma representação do relevo bem interessante e visual. Tendo isso, nós vamos aqui para o último elemento que eu quero mostrar para vocês, que é a declividade. Como funciona a declividade, pessoal? A declividade é uma relação de distância entre a distância horizontal com a distância vertical, ou seja, quando você tem um distanciamento maior das curvas, ou seja, você tem uma relação, um espaçamento maior, você caminhou muito na horizontal para você descer na vertical, por exemplo, aí você tem uma declividade menor. Quando você anda muito na vertical e pouco na horizontal, você tem um nível de declividade maior. Não sei se deu para vocês entenderem, mas nós vamos ver aqui na prática essa ferramenta sendo gerada. Então a declividade funciona isso, é uma relação de distância entre o horizontal e o vertical. Então eu vou inserir aqui o meu modelo digital de elevação. Aqui eu vou deixar o diretório também padrão. Não tem problema. E aqui embaixo eu vou configurar aqui em qual unidade de medida que eu quero a minha declividade. É possível utilizar aqui, ó, o grau ou o percentual de declividade. Então, você, quando usar cada um, Gustavo, depende da sua aplicação, depende da aplicação do seu produto. Se você tem um produto, por exemplo, tem algumas informações do Código Florestal de delimitação de área de uso restrito e de APP que você precisa ter ela em graus. Ou seja, então a sua declividade aqui você vai ter que gerar em graus. Diferente de outras que você precisa de um percentual de declividade. Então vai depender da aplicação, nada de certo ou errado. Eu vou definir em grau aqui, mas não tem problema, eu vou dar um OK, nós vamos gerar
essa declividade. Esse também é bem tranquilo a ferramenta, ela já te dá o ponto pronto. Acho que nós tivemos aqui algum problema nessa ferramenta. Ou porque a gente tem um nível de declividade aqui. Deixa eu só mudar a quantidade de classes que nós temos aqui. Vou colocar aqui 5 classes. Entendi, descobri qual que é o problema, pessoal. Olha o que aconteceu. A declividade, como eu falei, ela é uma relação de distância. Essa base aqui, essa imagem de elevação, ela está em sistema de coordenadas geográficas. Aliás, ela nem tem sistema definido, olha, mas o sistema original dela é sistema de coordenadas geográfico. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter essa imagem em um sistema de coordenadas planas. Vamos fazer isso agora? Eu vou configurar, vou vir aqui ó, em Data Management Tools, Projections and Transformations, definir projeção. Vou vir aqui vou escolher o meu modelo digital de elevação. Vou definir o sistema de projeção primeiro para ele, vou dar um OK. Depois nós vamos converter essa imagem. Como que eu converto? Vindo aqui em Raster, em Project Raster. Feito isso, eu vou escolher aqui o meu MDE. Ele não apareceu com o sistema aqui definido, mas não tem problema. Eu vou escolher o Sirgas 2000 e nós vamos converter ele para Sirgas 2022S. E vamos deixar ele salvar lá no GDB padrão do ArcGIS. Então, tome muito cuidado com isso. Se você for fazer qualquer levantamento de declividade, você precisa necessariamente ter uma... Deixa eu dar um zoom aqui, beleza? Você precisa ter uma informação projetada, senão a ferramenta não vai entender, porque como eu disse, é uma relação de distância. Vamos fazer novamente? Agora acho que vai funcionar, hein? Slope, vou escolher aqui o novo modelo que a gente converteu, vou manter em graus e vou dar um OK aqui, ele vai gerar para a gente. Opa, acho que agora deu certo, hein, pessoal? Agora funcionou. Agora sim eu tenho um arquivo de declividade, aonde, nesse caso aqui, por essa variação, aonde está vermelhinho é a região que tem maior declividade. Ou seja, se a gente ligar as nossas curvas aqui, vou colocar elas de preto. Elas não estão aparecendo porque aqui eu preciso configurar o meu data frame, viu, pessoal? Vou configurar aqui. Melhor eu vou colocar em Sirgas 2000, que aí acho que agora vai compilar isso. Deu certo. Quando eu venho aqui nessa parte nessa parte mais vermelhinha, vocês percebem que as curvas elas estão menos espaçadas. Então, é aqui que indica a declividade um pouco mais acentuada. Por isso que ele aparece aqui mais de vermelho. As áreas que estão de verde, aqui mais próximos do verde, vocês percebem que as curvas têm um espaçamento menor. Então, é como eu disse, quando você tem um espaçamento quando você tem um espaçamento menor de curvas de nível, você tem ali um indício de uma declividade maior. E eu acho que assim, deixa eu só dar uma... Vou reamostrar isso daqui para ficar mais bonito, para visualizar de forma mais adequada. Então, sendo assim, a gente conclui aqui os nossos produtos topográficos, que é a nossa base de declividade. Então, pessoal, eu acho que por enquanto é só nesse vídeo, eu acho que a gente conclui bem. Eu quero aqui, para a gente finalizar, eu posso dizer o seguinte, que os produtos topográficos, eles são fundamentais para que você consiga construir a sua carreira e viver do geoprocessamento. Porque, como eu disse, eles são derivados, você deriva muita coisa a partir deles. Então, você precisa saber manusear, saber elaborar e saber analisar o resultado desses produtos. E aqui hoje eu tive a oportunidade de mostrar para vocês 3 produtos que são as curvas de nível, o relevo sombreado e o
a declividade. E a gente tem a oportunidade de ver dando certo e dando errado. Então, assim você consegue perceber como analisar um produto topográfico da maneira adequada. A gente viu um relevo sombreado que deu errado, porque eu não calculei, não utilizei os parâmetros mais corretos, porque a gente tinha ali uma variação grande, uma cena muito grande. E aqui a gente teve um pequeno problema na declividade, porque eu não utilizei a base projetada. Então, isso é importante também acontecer para que vocês vejam que em alguns momentos é preciso você saber analisar, saber o produto que você quer gerar para que assim você consiga resolver o seu problema. Então, esses erros aqui acontecem, é intencional muitas das vezes, mas é importante você saber analisar o resultado. Se você não souber analisar o resultado, você naturalmente vai entregar um produto errado ou um produto ruim para o seu cliente. E eu acho que não é isso que nós aqui queremos. Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse vídeo. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais, é tudo sobre gel em todas. Me siga no Instagram, no canal no Telegram, se inscreva aqui no canal do YouTube e também na minha página do Facebook, porque em cada rede social é uma dinâmica diferente, eu tenho a oportunidade de conversar de maneiras diferentes com vocês. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.